vitória, Fluminense! Sim, nós ainda vamos falar de Fluminense Internacional? Vamos! Porque não tem outra coisa. Foi o jogo da semana, teu amigo flamenguista tá te enchendo o saco. Eu escutei flamenguista dizer que era Internacional desde criança na quarta-feira. Além disso, também tem aquela galera que agora... Ai, sou time Flusão, hein? Quero Flusão ganhe, que não sei o que. Gente, a gente só quer saber do nosso Fluminense, assim. Desculpa, até agradeço aí a empatia, mas... Na real, a gente só quer saber de Fluminense, então vamos falar sobre esse jogo. Porque, assim, foi uma partida com requintes de crueldade com o nosso coração, né? Apesar da vitória, aí sofremos alguns bons momentos aí desse jogo, então vamos falar da partida. Meu nome é Júlia, sou dominado pelo Flu. Se você puder deixar chegando seu like, te agradeço demais, mas já vou começar te lembrando da escalação. Por quê? Porque a raiva começou aí. E, assim... Depois, no final do jogo, foi tanta emoção que talvez você nem lembre dessa escalação. Mas quem entrou em campo para essa partida foi Fábio, Guga, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, Alexander, Ganso, John Arias, Keno e Germancano. Assim, não tem algo... Alguns meses atrás, talvez não teria nada de absurdo nessa escalação. Porém... Depois que o John Kennedy, assim, explodiu dentro de campo nessa temporada, é muito difícil você imaginar um jogo tão decisivo, um jogo tão importante, e que John Kennedy não esteja escalado, assim, não é possível. Isso é muito claro pra mim, eu não sei se é claro pra todo mundo, mas ao longo daquele primeiro tempo, que, assim, já começa com o domínio do Internacional, e... Quando sai o gol, inclusive, é aquele gol absurdo. Acho que até agora ninguém sabe exatamente onde o Fábio tropeçou, mas a real é que naquele momento eu falei assim, cara, não é possível, não. Tá estranho. Tá estranho, tá errado, assim, não era pra ser desse jeito, o que tá acontecendo? E o jogo segue, e o Internacional encurralando a gente, amassando a gente. E parecia que nada ia... Assim, quando o Fluminense tinha as oportunidades de chegar lá na frente, que construía, mas nada. Tanto quando a gente olha no final os números da partida, foram 8 finalizações do Fluminense contra 17 finalizações do Internacional. Tô usando os dados do SofaScore, tanto que foi até o que o Fluminense publicou ali no e-mail depois dos sócios. Mas assim... E aí, tipo assim, dessas 8, 5 foram no segundo tempo. Ou seja, o primeiro tempo foi 3 finalizações do Fluminense. E a construção ficava ali e não dava em nada, assim, efetivo e tal. Então foi aquele primeiro tempo angustiante. E que só melhora lá para o final do primeiro tempo, assim. Você começa a ver, opa, acho que surge alguma coisa aí. Quando a gente começa a ver a movimentação do Marcelo, assim, saindo de lugar. O Marcelo que diversas vezes a gente vê ele do lado direito, meio campo. Então, quando ele começa a sair de lugar, é que a gente tem aí, de fato, uma mudança no jogo. Mas ainda assim, estava no finalzinho do primeiro tempo. Então, vamos para o segundo tempo. E para o segundo tempo, com a mudança que a gente queria. Gente, eu passei o primeiro tempo inteiro, assim, tipo, caraca, cara, cadê o Urso? Cadê... Precisa colocar esse moleque aí no meio de campo. Precisa botar JK, cara. Tipo, vai fazer um salseiro, vai arrumar alguma coisa, vai jogar o time pra frente, vai... O gol vai chegar, mas precisa dele em campo. O que ele tá fazendo que ele ainda não entrou? E entra, assim, inclusive, entram John Kennedy e Martinelli pra saída do Felipe Melo e do Alexander, que de fato, assim, não tava muito bem na partida. Não esperava Martinelli, mas o Alexander não tava entregando muito. Então, tipo, ok, beleza. E o jogo vai, de fato, melhora, porque o John Kennedy, ele já chega mostrando cartões de visita dele, assim. Já chega indo pro ataque mesmo, já dando um apavorinho, assim. Mas, ainda assim, o jogo passa. O gol não vem. O Internacional tem suas oportunidades de contra-ataque. Nós vamos ficando preocupados. Diniz resolve fazer uma mudança. Tira Ganso para a entrada do Lima. Ok. E o jogo segue. Não tem gol. Até que o Diniz resolve tirar o Guga para a entrada do Johnny Gonzalez. E naquele momento, eu pensei... Meu Deus. O
que tá passando na cabeça desse homem. Porque, assim, 2019 era um Johnny Gonzalez. Em 2023, a gente não viu nada demais em Johnny Gonzalez. O que esse cara tá fazendo aí? Assim, eu só... Talvez mais absurdo que ele, eu só ficaria realmente bolada se aparecesse um leilão de Thiago Santos. Mas depois de leilão de Thiago Santos, quem me irrita hoje é o Johnny Gonzalez. Ele coloca o Johnny Gonzalez em campo. E aí, eu tapo a minha boca porque gol aparece, gol surge, assim. John Kennedy brilhante. Construção, assim, foi de emocionar. Eu chorava, mas eu chorava, assim, soluçar alto, alto mesmo. E só me contentei, me conformei depois que veio também a confirmação do gol. Porque hoje tem isso, né? Quando começaram a puxar aquelas linhas, porque já começaram ali, não, gente, isso não tá impedido, isso não tá impedido. Mas aí, de repente, você vê que o VAR começa a puxar a posição da câmera e tá vendo a posição de impedimento em milímetros. E momentos antes, eu fiquei assim, não é possível. Eu tô tentando cavar alguma coisa aí, mas não conseguiram. Não deu. Foi gol. E aí o jogo segue. E o Diniz tira, obviamente, né? Bota um zagueiro, tira o Keno pra entrada do Marlon. E aí você vai pensar assim, porra, cara, a gente vai conseguir. Vamos pros pés. Porque assim, não tava tão tranquilo assim, né? Porque a gente tinha o Internacional. O Ener Valencia, ele perdeu 2 oportunidades absurdas. Então, ainda tinha um receio, mesmo depois do gol, porque eles conseguiam os contra-ataques. Então, o Fluminense precisava se fechar. E aí você pensa, botaram um zagueiro? Senão, acho que vão dar uma segurada. Botam um zagueiro e gol do Cano. Assim, golaço, pra emocionar, choro coletivo de geral, com certeza. Ainda tava falando no outro vídeo que eu gravei que acho que foi talvez a expressão de comemoração mais sincera mesmo, porque eu tenho certeza que todo mundo chorou nesse gol. Eu estava novamente em prantos, soluçando alto. Minha mãe acho que ela achou que eu ia passar mal, assim. Mas tava assim. E com toda razão, até os jogadores se emocionaram, foi realmente lindo. Acho que falar sobre esse jogo ainda dá aquela embriagada. Mas, enfim, foi de fato muito emocionante. E aí é que tá, assim, a diferença, né? O Ener Valencia é um bom atacante e esses 2 jogos mostraram isso. Ele é um cara que dá trabalho pra caramba. Mas o Cano, quando teve a oportunidade, foi lá e matou o jogo. E assim, ainda bem que temos John Kennedy e Herman Cano. Ainda bem que temos Fábio, porque assim, mesmo esse tropeço não era, assim, não é a campanha deles, não é. Aquele tropeço não define a campanha do Fábio. Então, tipo, cara, e é isso, assim, termina o jogo e é só emoção até agora. E eu lembro que eu ainda fiquei assim, eu tava muito ansiosa no dia, muito ansiosa, assim, absurdamente ansiosa. Acho que todos nós estávamos ansiosos, nervosos por essa partida. Tanto que eu só não quis matar o Diniz quando vem a escalação, porque assim, eu conversei comigo mesma pra eu não extrapolar mais, porque tem horas que você só reconhece que, assim, reclamar só vai te deixar mais nervoso. Então, vamos dar aquela segurada. Então, eu decidi comigo mesma. Eu vou confiar no que ele colocar em campo, até porque o que eu tava pedindo não era que desse certo. E deu. Deu. Um requinte de crueldade, mas deu certo. E... Então, assim, eu falei comigo mesma que eu queria que depois desse jogo, a minha única preocupação fosse em arrumar ingressos pra final. E é isso, assim, essa é a minha preocupação até agora, mas enfim, é isso. Tanto que, assim, terminou o jogo, assim, depois daquilo, eu falei assim, cara, venha quem vier do outro lado. Porque, assim, por alguns momentos durante essa partida, eu achei que poderia não dar, que alguma coisa ia dar muito errado. Porque, assim, era o que tava se desenhando pra acontecer no primeiro tempo.
E nós conseguimos assim, com mérito, com maestria, com time de guerreiros mesmo, sabe? A galera se entregou pra isso, do mesmo jeito que a gente se entrega toda vez que tem jogo, sabe? Que a gente se entrega na arquibancada, que a gente grita, que a gente canta e que a gente quer isso, que a gente tá sonhando com isso. Foi a maneira como eles se entregaram. Então, assim, venha quem vier. E agora... Ai, mas eu tava com medo do Palmeiras. Ai, mas eu preferia realmente que fosse o Boca Juniors. Ah, não tem jogo fácil. É final. Todo mundo falou que o Boca não ia passar do Palmeiras e passou. Assim, é final. Não tem jogo fácil. A gente lutou até agora. A gente veio jogo a jogo até agora. A gente sofreu. Olha, o Internacional foi o nosso adversário mais forte até agora. E aí, a gente chegou a sofrer mais, inclusive, em jogo contra o Argentinos Júniors. Se você olha, tipo, o segundo jogo, o jogo de volta da semifinal foi realmente, assim, difícil, principalmente no primeiro tempo. Mas se você olha a nossa situação contra o Internacional no primeiro jogo, no jogo de ida aqui no Maracanã, nós com um a menos sofremos menos do que nós sofremos com o Argentinos Júniors dentro do Maracanã, com o Sporting Cristal dentro do Maracanã. A gente saiu de jogos com classificações em que a torcida não tinha clima porque o jogo não foi bom. Então, assim, não tem jogo fácil, não tem nada garantido. Se nós caminhamos até aqui, jogo a jogo, vamos seguir assim, pezinho no chão, respeitando o adversário, porque ainda é um grande adversário, tá? Não importa o que você pense com relação a quem poderia chegar aqui, ainda é um grande adversário. E é isso, jogo a jogo. Nós estamos a um jogo de realizar o que hoje é o nosso sonho. Mas ainda tem um jogo pela frente. E jogo se define dentro de campo. E agora, a gente tem que torcer. E assim, torcer e rezar para que a galera esteja bem, que não tenhamos nenhum problema até lá. Integridade física, a saúde dos nossos jogadores. Cabecinha do Diniz para que dê tudo certo. Para que após esse jogo a Libertadores não seja mais um sonho, e sim uma realidade. Esse foi o pós-jogo. Saudações tricolores.